10h08, abrindo então, portanto, aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes, recebendo o doutor Daniel Rabichovski, cardiologista, para falar sobre pressão alta. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Tudo bem, Danilo? Bom dia, prazer falar com você e os ouvintes. Convidamos o doutor Daniel Rabichovski para falar sobre o Dia Mundial da Hipertensão. A hipertensão, que é a pressão alta, né? Popularmente conhecida como pressão alta, né? Mas queria começar a tirar já a primeira dúvida aqui, doutor. A pressão alta pode não ser hipertensão, pode ser um caso isolado. Estava até trocando aqui um bate-papo com o Agostinho, né? Nessa passagem do jornal Gente pro do Bom e do Melhor, e pode ser apenas, né, um caso isolado, passou um estresse, um nervosismo, algo no trânsito, no trabalho, aconteceu alguma coisa, ou toda a pressão alta é hipertensão? Não, perfeito, você começa com uma boa pergunta. Nem toda elevação de pressão é capaz de fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, né? A gente sabe que a pressão é um parâmetro variável, logo varia ao longo do dia, e resultado de diferentes estímulos. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, é natural que a pressão suba. Então, se você aferir a pressão logo após uma atividade física, você vai encontrar uma pressão alta e isso não te classifica como hipertenso. Se você sofreu algum estresse, algum trauma, ou mesmo dor, por exemplo, um estímulo álgico, ele é capaz de elevar a pressão. E isso não classifica o paciente como hipertenso. Existem exames complementares, como o MAPA e o MAPA, que a gente chama de MAPA caseiro, a medida residencial da pressão arterial, que são protocolos de aferição em 3 dias, no período da manhã, no período da noite, em que você faz uma média da pressão, e quando ela está elevada, aí sim você rotula o paciente, você classifica o paciente como hipertenso. Mas nem toda elevação ocasional da pressão classifica o paciente como hipertenso. E a hipertensão, até um certo ponto, ela é uma doença silenciosa, não é? Mas os sintomas, eles começam a aparecer já num determinado grau, num grau mais avançado. Como que funciona o aparecimento aí dos sintomas e dos primeiros sinais, hein, doutor? Danilo, inicialmente, a hipertensão é sim uma doença silenciosa. Algumas pessoas notam quando a pressão está um pouco mais alta, sentem um pouco mais de cansaço, um pouco de fadiga, mas são sintomas inespecíficos. A gente não pode atribuir um sintoma específico à pressão. É muito comum a associação da pressão com a cefaleia, com a dor de cabeça. Muitas vezes o paciente diz que estava com dor de cabeça, a pressão estava alta. Muitas vezes isso é o inverso, né? A pessoa tem cefaleia e, como o estímulo de dor, a pressão sobe. Enfim, nem sempre a gente tem um sintoma associado. Quando, nas fases mais tardias, aí sim a gente pode encontrar os sinais mais específicos das consequências da hipertensão. Quer dizer, no primeiro momento, o coração é quem mais sofre, e no primeiro momento as paredes do coração aumentam a sua espessura, levando à hipertrofia. Num segundo momento, uma fase mais tardia, o coração dilata, e isso causa cansaço. A isso a gente dá o nome de cardiopatia hipertensiva. E aí surgem sintomas que a gente pode sim atribuir a essa doença. Mas nas fases iniciais é muito difícil você atribuir um sintoma específico. Na grande maioria das vezes os pacientes são assintomáticos e muitas vezes desconhecem que são portadores da hipertensão. Mas então descobre como, né? Com esses primeiros sintomas aí, um cansaço pode levar a uma suspeita de hipertensão, mas daí só com a checagem, só com aquele exame... Só com a checagem, Danilo. Todo paciente deve, pelo menos uma vez por ano, visitar seu médico, checar sua pressão. A aferição da pressão deve ser feita por todo médico, não só o cardiologista. Qualquer ida ao médico é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade da aferição da pressão. Seja o ginecologista, o urologista, todo médico é habilitado a fazer isso. No passado, não se encorajava o paciente à autoaferição. Hoje em dia, a gente tem dispositivos eletrônicos de aferição que são confiáveis. Então, todo paciente deve saber, deve conhecer a sua pressão, deve fazer uma vigilância ativa, deve visitar seu médico, deve procurar a doença. Essa é uma doença para ser prevenida e não tratada. Quer dizer, sim, sempre tratada, mas primordialmente prevenida.
Mas essa checagem pode ser feita em casa? A aferição da pressão eu posso fazer de uma forma caseira mesmo, né? Medir todo dia, no mesmo horário, durante uma semana, um mês. Isso funciona, doutor? Olha, Danilo, inicialmente visitar o médico, né? Esse screening deve ser feito dentro do consultório. Uma vez identificada a pressão, é encorajado a paciente sim ter um aparelho eletrônico. Hoje em dia existem aparelhos eletrônicos muito confiáveis, né? E essa aferição pode ser feita em casa sim. A gente ensina o paciente a fazer isso. A gente sabe que o paciente tem que estar em repouso, sentado por pelo menos 5 minutos, não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, feito atividade física nos últimos 60 minutos, tem que estar de estômago vazio, quer dizer, ou pelo menos não ter comido na última hora, com a bexiga vazia. Tem alguns critériozinhos para a gente utilizar, para a gente fazer uma adequada aferição da pressão. E para a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte, né, o que é considerada a pressão baixa, a pressão normal e a pressão alta? Tem como passar os parâmetros aqui para o nosso ouvinte, doutor? Existem diferentes parâmetros hoje, diferentes classificações, tá? A gente chama a pressão arterial de pressão ótima quando ela é menor que 120/80. A pressão normal é aquela 120, eu estou falando da máxima, 120/129 e 80/84 a mínima, né? Existe aquela classificação também de pré-hipertensão, que é o paciente que está em 130/139 e 85/89. Tá? A hipertensão ela começa com a pressão acima de 139/89, ou seja, 14/9. Se você tem a pressão acima de 140/90, você já está com níveis tensionais elevados, você já está com a hipertensão. A gente vai registrando aqui a participação do ouvinte Bandeirante também, que já está mandando mensagens, dúvidas, perguntas para o doutor Daniel Rabichovski, que é cardiologista. O tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje é hipertensão. Pressão alta. Quem já está no chat aqui conosco é o Everton, o Rafael Ross, o Romeu Mota, Castanha. Hoje o programa promete, audiência garantida. O Reinaldo Dias, de Praia Grande. Edilene Soares também está aqui acompanhando já. A Janete Ishigaki. Quem mais está aqui? A Loreta Bellini, do bairro de Santana. A Odélia Vido. O Evandro Lamoglia. Todos devemos estar atentos a isso, né? Excelente tema aí, o Evandro Lamoglia mandando mensagem aqui pra gente. A Maria Marinheiro do Ipiranga, entrevista importante, né? Tá acompanhando aqui tudo que tá falando o doutor Daniel Rabichovski. Quem também já escreveu pra gente é a Cida Luz Zulmira. Tem ouvinte perguntando sobre a medicação, sobre o tratamento. A gente já vai repassar aqui em instantes, né, para o doutor Daniel Rabichovski. Mas é importante a gente falar também sobre os órgãos que são acometidos pela pressão alta, pela hipertensão. Quando eu falo em hipertensão, eu, Danilo, eu faço uma relação direta com o coração. Não sei porque que eu faço essa relação, mas eu relaciono já direto com o coração. Mas não é só o coração que é acometido aí pela pressão alta, né? Tem outros órgãos também, né? Os rins, o cérebro, além do coração, não, doutor? Perfeito, Danilo. A hipertensão é a base da doença cardiovascular, né? Ela é, na verdade, a principal causa e dela saem diversos problemas, tá? Mas quando você se relaciona com o coração, você está perfeito. O coração é uma bomba hidráulica que faz com que o sangue chegue a todos os pontos do nosso corpo. Quando você tem uma pós-carga, quando você tem um aumento da pressão arterial, você faz o coração trabalhar mais, ele precisa trabalhar mais, ele precisa vencer uma resistência maior. Como eu já falei, com isso ele vai mudando a sua morfologia, a sua forma, e vai, com o passar do tempo, causando problemas que podem culminar na insuficiência cardíaca. Mas ele não é o único órgão que sofre. A hipertensão é muito relacionada também com a doença cerebrovascular, com os AVCs, né? E também com a questão renal, com os rins, né? A doença renal, a nefropatia hipertensiva, né? Muitos pacientes que terminam em diálise têm em sua gênese a doença hipertensiva, a hipertensão. Então, se eu pudesse citar os 3 principais órgãos a sofrer, seriam o coração, o rim e a doença cerebrovascular, o cérebro, né? Através do AVC, na sua principal doença.
E quais são as causas da hipertensão, né? Genética, hereditariedade, é o ambiente, são os hábitos aí desse paciente? Quais são as causas, hein, doutor? A gente divide a hipertensão de duas formas. A grande maioria dos casos é a chamada hipertensão essencial, hipertensão primária. E uma pequena parte dos casos é a hipertensão secundária, quer dizer, doenças outras que levam ao aumento da pressão. Isso a gente suspeita, principalmente em pacientes jovens ou pacientes com hipertensão resistente, aqueles pacientes que usam muitos remédios em doses altas e mesmo assim não controlam. Mas quando a gente fala em hipertensão de um modo geral, a gente fala da hipertensão primária. E existem alguns fatores que são relacionados a ela, e o primeiro deles é a idade. A gente sabe que com o envelhecimento há um enrijecimento da parede arterial, né, uma perda da complacidade, da elasticidade da artéria, e isso leva à hipertensão. Não à toa, após 60 anos, mais de 65% dos pacientes são hipertensos. Então, a idade é um fator muito relevante nessa doença. Genética, a gente sabe que a questão genética pode responder a cerca de 30% dos casos. No entanto, devido à heterogeneidade da nossa população, é difícil estimar isso de forma exata. A cardiogenética está evoluindo, eu acho que em algum momento a gente vai chegar a identificar os genes exatos relacionados a essa doença. Sexo, gênero, né? A gente sabe que nas fases iniciais da vida, nos períodos, nas idades mais jovens, os homens são mais acometidos. Na idade mais avançada, a mulher tem mais hipertensão do que os homens, tá? Existem grupos étnicos também que têm mais relação com hipertensão, tá? E além de obesidade, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, abuso de álcool, todos esses fatores são causas, são fatores predisponentes à hipertensão, e a importância da gente encontrar os pacientes que pertencem ao grupo de risco para a gente fazer uma vigilância ativa mais rápida e eficiente. Mas são basicamente esses fatores. Mas trazendo um cenário aqui, né? Um paciente obeso, fumante, por exemplo, né? Sedentário, ele sofre de pressão alta, né? Ele tem a hipertensão. Se ele começar a praticar a atividade física, largar o cigarro, né? Melhorou ali a alimentação, é possível reverter a hipertensão, doutor? A hipertensão é uma doença crônica que tem controle, né? A gente não usa a palavra cura da hipertensão, mas perfeito, tem controle. E um dado importante, Danilo, é o seguinte: paciente de 40 a 70 anos que tenha 20 milímetros de mercúrio além de pressão, já tem o dobro da probabilidade da taxa de sofrerem eventos cardiovasculares. Da mesma maneira, a redução da pressão reduz esse risco cardiovascular. Então, nunca é tarde para você reverter essas condições, porque você ganha em quantidade e qualidade de vida, sem dúvida, indubitavelmente. Então, a redução, a cessação do tabagismo, a redução do peso, a cessação do sedentarismo, ela reverte o risco, ela reduz o risco. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes, com o Dr. Daniel Rabichovski, cardiologista, que está falando sobre hipertensão, pressão alta, né? Já tem muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, muitas perguntas que a gente vai repassar aqui, não é? Tem gente perguntando sobre os remédios, sobre o tratamento, se precisa tomar remédio para a vida toda. A gente vai aqui trazer também isso, sobre os grupos de risco também, não é? Mas antes da gente repassar aqui as mensagens de áudio que já chegam pelo nosso WhatsApp, o 11999048756, eu queria perguntar, o doutor já até falou, né? Mas para a gente detalhar aqui, se aprofundar um pouco mais, nas formas de prevenir, né? Porque se não existe cura, existe um controle, a gente consegue prevenir a pressão alta, não é? Algumas coisas o doutor já até falou, como uma alimentação, hábitos saudáveis, não é? A prática de atividade física. Você sabe, doutor, aqui para preparar aqui essa entrevista, eu estava me lembrando de uma lei, né, que existe no Brasil, que é para retirar das mesas de restaurantes, não é? Aqueles pacotinhos de sal que tinha, não é? Isso também são políticas públicas aí, de alguma forma, para ajudar a prevenir esses casos, não? Sim, sem dúvida.
Sem dúvida. A questão dietética é fundamental e dentro disso a redução da ingesta de sódio, né? A gente tem alguns padrões alimentares relacionados à redução da pressão, ao controle da pressão. Existe a dieta do Mediterrâneo, que a gente sabe que é relacionado à redução de eventos cardiovasculares, a DASH, que é Dietary Approaches to Stop Hypertension, que é uma dieta focada na redução da pressão arterial, inclui frutas, hortaliças, fibras, minerais, laticínios com baixo teor de gordura e pobre em sal. E a dieta do Mediterrâneo não é muito diferente. Então, o padrão dietético é a redução do consumo de sal, né, que deve ser menor que 2 gramas dia, é fundamental para o controle. A gente sabe que existe redução da incidência de hipertensão em pacientes com uma dieta com baixa ingesta de sal, assim como existe a redução da pressão nos hipertensos que reduzem o sal. E também a atividade física. A gente sabe que o recomendado hoje é pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade física, né? Isso é capaz de reduzir a pressão. A redução do peso, a perda de 5% do peso corporal já é capaz de reduzir a pressão arterial sistólica na ordem de 5 milímetros de mercúrio. Então, esses são os fatores principais. Na verdade, é o mais simples que se torna, na maioria das vezes, o mais difícil, né? Para muitos pacientes é mais fácil tomar 1, 2, 3 remédios do que conquistar um estilo de vida saudável. Olha, a gente vai começar a repassar então aqui as mensagens, as dúvidas dos nossos ouvintes para o Dr. Daniel Rabichovski, que é médico cardiologista. Tem o Sérgio de São Caetano. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Fale um pouco sobre a pressão alta e hipertensão em pacientes, no caso dele, do Sérgio, que sofre de transtorno de ansiedade generalizada. E eu acabo ampliando aí a dúvida e a pergunta do Sérgio de São Caetano, doutor, para falar até de outras doenças também, né? Porque às vezes a hipertensão vem acompanhada, ou o paciente já tem algum histórico, né, de outras doenças, e isso se soma também, o que aumenta aí a gravidade dessa situação, não? Sim, muitos pacientes atribuem a hipertensão uma causa emocional, né? E isso até é até interessante, que os pacientes dizem que não são hipertensos, mas de origem emocional, e por isso supõe-se que seja uma hipertensão de menor gravidade. Mas não, a hipertensão quer dizer, a elevação dos níveis tensionais, seja por que causa for, ela vai gerar suas consequências. É claro que se tem um fator de base, a gente tem sempre que tratar o fator de base. Um transtorno de ansiedade generalizada, depressão, quadros neuropsiquiátricos devem ser tratados com o especialista, com o psiquiatra, com o terapeuta, com o psicólogo. Isso vai, de fato, atenuar. Uma das medidas comportamentais do controle da pressão, a gente sabe hoje, são medidas que se referem à espiritualidade e ao controle do estresse, né? A prática de meditação, por exemplo, a gente sabe que auxilia na forma de lidar com atividade, com questões cotidianas, e isso ajuda a modular essas elevações de pressão referentes ao estresse, a quadros emocionais ou de ansiedade. Agora, a gente tem que ser multiprofissional, tem que trabalhar em conjunto com os psiquiatras, os psicólogos, e tem que também tratar a hipertensão se houver esse diagnóstico. Olha, tem mais mensagens chegando aqui. A Maria Neliane Dias acompanhando aqui em Santo André a entrevista do Dr. Daniel Rabichovski. O Antônio Lino de Itaquera, olha só que pergunta interessante, doutor. Sabe-se que a panturrilha é o nosso segundo coração. Se fizermos um reforço, né, um exercício na panturrilha, isso ajuda? Não, eu desconheço essa questão. Um exercício na panturrilha só não vai ajudar a tratar a pressão. Na verdade, o exercício como um todo. O exercício deve, como eu falei, deve ter uma duração de 150 minutos por semana e deve conter flexibilidade, força e resistência, né? O exercício tem que ser aquilo que nos traz desconforto, né? O exercício leve é aquele que a gente consegue, falando genericamente, é aquele que a gente consegue fazer conversando, batendo um papo. O exercício moderado é aquele que a gente já tem certa dificuldade para falar. E o exercício extenuante, a gente pode considerar aquele exercício que a gente não consegue mal responder a
a determinadas perguntas. Então a gente tem que encontrar que tipo de exercício a gente pode fazer, o médico vai avaliar caso a caso, mas a gente se beneficia de um exercício que cause desconforto, né? Então, caminhar rápido, correr para quem pode, né? Hoje a gente tem diversas formas de até em casa, né? Exercícios funcionais em casa, enfim, esse tipo de exercício. Agora, só da panturrilha, não acho que vá ser benéfico exclusivamente para o tratamento da hipertensão. Vamos começar a soltar as perguntas de áudio também, que o ouvinte já está mandando aqui as dúvidas, as perguntas. Vamos lá. Para o tratamento da hipertensão. Vamos começar a soltar as perguntas. Bom dia, Danilo. Eu queria que você perguntasse para o doutor. Uma vez hipertensa para o resto da vida, nunca mais pode parar de tomar o remédio? Porque eu já tomo há muitos anos, tenho a pressão controlada, não sei se é por causa do medicamento ou gostaria de tentar parar. E gostaria que você perguntasse isso para o doutor. É Rosa da Vila Ema. Tá certo. A hipertensão é uma doença que não tem cura, ela tem controle, tá? O que não quer dizer que você vai ter que tomar os mesmos remédios a vida toda. Isso vai ser reavaliado sempre pelo seu médico, né? A gente sabe que pacientes que perdem peso são pacientes que têm uma necessidade menor dos remédios. Quer dizer, muitas vezes o paciente usa 3 remédios em doses otimizadas, perde 20% do peso corporal, esses remédios ficam demais. A gente precisa rever o remédio, rever a receita, muitas vezes reduzir o remédio e até mesmo suspendê-los, tá? Uma outra causa, Danilo, de hipertensão que está sendo muito falado na comunidade médica como um todo, se refere à saúde do sono, né? A síndrome da apneia obstrutiva do sono, da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, é uma causa frequente de hipertensão e muitas vezes subdiagnosticada, tá? A gente sabe que o seu principal sintoma muitas vezes é o ronco, tá? E ele é muito comum em pacientes sobrepeso, pacientes obesos, mas não é exclusivo dos obesos. Então, quem tem um marido, uma esposa ou algum parente que durma perto e o veja roncando, deve valorizar isso. Isso não é algo absolutamente inocente, como pensado e motivo de piada, nem nada. Isso é uma doença, é uma causa frequente de hipertensão, é subdiagnosticado e tem correção, principalmente com a perda de peso e outras medidas que devem ser avaliadas depois. O Guga de Ribeirão Pires, que fez aniversário no dia 18, parabéns, viu? O Guga tá aqui na escuta, mandando mensagem também. A pergunta a dúvida para o doutor Daniel Rabichovski, a Regina Missali, a Lourdes Pepino, a Regina Barros também, da Regina Pães e Bolos, tá aqui também já ouvindo a gente, o Devanir Vigilato, de Itápolis, tá aqui sintonizado também, a Elis Freitas já mandou mensagem, que tá acompanhando o Plantão Médico Bandeirantes, e olha só, tem mais perguntas, dúvidas chegando por áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Pergunte ao doutor quantos pacientes ou pessoas no Brasil estão com hipertensão devido a todo esse nosso estresse diário. Muito obrigado, Evandro Lamolha. Olha, é difícil responder isso, tá? Existem dados da OMS em que nos últimos 30 anos o número de hipertensos dobrou no mundo. É claro que a população também aumentou. Estima-se hoje mais de 1 bilhão e 200 milhões de hipertensos no mundo, tá? No Brasil existem pesquisas, mas que variam de acordo com a metodologia. Uma pesquisa de 2013 estimou a hipertensão em 20 a 30% da população. Houve uma pesquisa em 2019 que avaliou 13 mil pacientes, e desses 13 mil pacientes adultos, e desses 51% tinham pressão acima de 140/90. Então, quer dizer, mais da metade dessa amostra, dessa população. E o mais interessante é que apenas desses 13 mil, apenas 68% sabiam ser hipertensos. Quer dizer, mais de 30% dos pacientes não sabiam, não faziam ideia que eram portadores dessa doença. E mesmo entre os que sabiam, parte não tratava. Então, a importância do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, é justamente alertar a população, a sociedade sobre esse problema, né, como forma de prevenir.
porque prevenir é sempre melhor, mais barato, mais efetivo do que tratar as consequências. Eu costumo dizer que a doença cardiovascular é uma doença para se prevenir, porque quando uma vez já instalada, é redução de danos, né? O jogo já está perdido e a gente vai lutar para perder de pouco, para aumentar a quantidade e a qualidade de vida, mas a gente já vai ter impacto nesses fatores. O José Maria do Nascimento está nos ouvindo em Bogotá, na Colômbia. E ele está aqui parabenizando pela entrevista. Ele diz que mora em Bogotá, quase 2.700 metros de altitude. Aqui eu tomo remédio para hipertensão. Quando volto ao Brasil, a pressão volta à normalidade, 12/8, não necessitando de medicação. Ele quer saber se a altitude altera a pressão, doutor. Olha, eu desconheço essa relação. Eu acho que não. Não sei te responder, Danilo. Eu acho que não. Que eu saiba, não. Nunca li nada a respeito. Não acredito que tenha relação. E, doutor, sobre a síndrome do jaleco branco, isso existe? Isso procede? Muito, muito. É muito comum, Danilo, o paciente chegar no consultório e a pressão subir. Por isso que é importante a gente sempre fazer mais de uma medida, porque muitas vezes a primeira medida vem alta no consultório, a gente acalmar o paciente, medir durante a consulta, medir no início, no final da consulta, medir nos 2 braços, medir mais de uma vez, fazer o MRPA nesses casos duvidosos, né? O paciente fazer a medida residencial da pressão arterial, que são 3 medidas com 1 minuto de diferença de uma para outra pela manhã e à noite. E o mapa, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, que é aquele aparelho que o paciente instala, fica fazendo medidas por 24 horas, incluindo o período do sono. E aí a gente avalia uma média, não elevações eventuais e esporádicas da pressão. Quer dizer, o paciente pode ter um evento de 150/90, por exemplo, mas a média dele vai ser 11/7, por exemplo. Então o jaleco branco existe sim, é comum, e quem trabalha com cardiologia clínica frequentemente encontra isso no consultório. Tem mais perguntas, mais dúvidas aqui chegando para o doutor Daniel Rabichovski. Vamos tirar aqui então as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Danilo. É Leucis Teixeira Uberaba, parabenizando seu convidado, o doutor Daniel. Gostaria de perguntar para ele o seguinte: a questão do genérico ao combate da hipertensão. O remédio genérico, ele tem eficácia contra a hipertensão? Porque nós temos remédio para pressão que sai de R$25, R$30 até R$180, R$200. Usa o genérico ou usa esse remédio caríssimo aí? Leucis Teixeira Uberaba. Essa é uma boa pergunta, tá? Existem sim genéricos confiáveis, tá? Que a gente pode recomenda. É uma forma do paciente poder se onerar menos e aumentar a adesão do paciente, tá? Mas vale lembrar que através da farmácia popular do governo, o SUS disponibiliza, se eu não me engano, 6 medicamentos para hipertensão. E esses medicamentos são efetivos, são eficazes, e a gente pode encorajar o paciente, não vai ter custo em usar os remédios da farmácia popular, né? O que não é recomendado é o controle através de remédios por farmácia de manipulação, né? Porque a gente não tem um controle adequado sobre esses fármacos, sobre de que forma são feitos, armazenados, produzidos, mas os remédios genéricos dos principais laboratórios não há problema. Dá tempo demais aqui atender mais ouvintes que já estão mandando mensagens. Vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Bom dia, doutor. Como identificar um quadro de pressão alta em crianças, né? Que eu acho que é um pouquinho mais difícil, penso. Muito obrigado, é Ângelo de São Carlos. Essa é uma boa pergunta, né? Enfim, os valores tensionais são os mesmos, tá, do adulto, e caso a pressão encontre-se pressão alta em crianças, deve-se sempre suspeitar de condições secundárias, né? O pediatra vai saber direcionar, existem doenças que causam hipertensão, e aí, na verdade, é outro capítulo, né? É outra questão que muitas vezes tem uma gravidade maior e deve ser direcionado para os especialistas. Existem diversas doenças que podem levar à pressão. Mais uma aqui de áudio, vamos lá. Ô Danilo, bom dia. Aqui é o Hernani que está falando. Eu moro aqui em Itanhaém com a minha esposa.
Quando ela está aqui embaixo, a pressão dela sobe, descontrola. Quando ela sobe para São Paulo, a pressão dela fica normal, 12/8, o tempo todo, entende? Quando chega aqui na Baixada, ela fica subindo a pressão demais. Será que é por causa do lugar, do local? Pergunta para o doutor, por gentileza, Danilo. Bom dia. Acho que foi o caso do ouvinte que mora em Bogotá, nesse caso aqui é na praia. Acho que não tem nenhuma ligação em relação, né, doutor? Não, acho que não tem nenhuma ligação. Não pela questão geográfica, não. Talvez ela tenha mais estresse, mais situações externas em um lugar do que em outro. Mas não por conta da localização, se está na praia ou se está no interior. Eu acho que não. Olha, tem ouvinte perguntando também, não é? Deixa eu ler aqui. O André de Jundiaí, eu faço hemodiálise e sempre medem a minha pressão. E sempre está 13/8, 12/9. Isso significa que a minha pressão está bem ou deveria estar diferente? Bom dia e obrigado. Enfim, ele é um paciente dialítico, né? Um paciente com insuficiência renal crônica, já em uso da terapia de substituição renal, em uso de diálise. É um grupo de alto risco que se beneficia dos níveis tensionais mais estreitos, né? A gente tende a ter metas mais baixas para esse grupo de pacientes, né? Não é fácil o controle da pressão no paciente renal, no paciente dialítico. Muitas vezes isso envolve não só o uso de diversos fármacos, diversos remédios para pressão, mas também o ajuste da diálise, do fluxo da diálise, enfim. Mas ele é um paciente que merece, tem que ter a pressão muito bem controlada, mais do que paciente de baixo risco. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso Plantão Médico Bandeirantes, com o Dr. Daniel Rabichovski, cardiologista. O tema do nosso plantão médico é hipertensão, pressão alta. Estamos, detalhando aqui todos os sintomas, as causas, o tratamento, esclarecendo, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente vai seguir aqui atendendo a nossa audiência, né? A Eliane de Santo André, ela pergunta, doutor, o que é o básico no check-up cardiológico, né? Além daquele exame que você falou, que é o mapa que você falou? Para os hipertensos, o mapa, né? Na suspeita de hipertensão, o mapa. A gente refina a avaliação porque a gente faz várias avaliações ao longo de 24 horas e não só aquela no consultório. Mas também esse exame precisa fazer, eu já fiz uma vez, né? E ele deveria ser feito na rotina normal do paciente, não quando ele está de folga, em férias, quando ele está em repouso, tem que ser feito ali na rotina, né, doutor? Perfeito. Os pacientes perguntam muito e não adianta pegar um sabadão para ficar em casa, relaxado, e fazer um mapa. A gente tem que tentar reproduzir, né, o dia a dia normal do paciente. Senão a gente vai ter valores que não são exatamente aqueles que a gente encontra no dia a dia. A Denise Corrochano também está aqui falando, está prestando atenção na entrevista. Muito importante, diz ela, as pessoas só medem a pressão em casa e tomam os remédios às vezes, né? Que é importante, deixa eu ver o que ela coloca aqui. Tomar os remédios de pressão sempre, né? De acordo com a indicação aí dos médicos, né? E não só de vez em quando vai ali aferir a pressão e tiver alta. Tem que seguir direitinho ali a orientação médica, né? Um ponto, Danilo, sobre isso que esse ouvinte falou é muito importante, porque é muito comum o paciente ter uma receita de antihipertensivos, né? Normalmente, hoje em dia, a grande maioria dos tratamentos antihipertensivos envolve pelo menos 2 remédios, né? 2 classes de fármacos, e é muito comum o paciente às vezes se mede pela manhã, vê que a pressão está normal e deixa de tomar o remédio. Isso é um grande erro, visto que os remédios, a maioria deles, eles atuam ao longo do dia inteiro e não naquele momento exato, né? Então, se você está com a pressão controlada agora, provavelmente é por conta do remédio, não quer dizer que você vai estar com a pressão controlada às 4 da tarde, tá? Então não deixe de tomar porque a pressão está normal, porque muitas vezes a pressão está normal porque você está tomando remédio, né? O Abraão Nogueira, no nosso chat do YouTube, pergunta: hipertensão na gestação, quais os riscos? A hipertensão na gestação é um capítulo à parte, né? As gestantes devem ser monitoradas com frequência, as obstetras fazem isso, tá? A hipertensão aumenta o risco de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, naquelas doenças
da gestação, que podem até levar com a interrupção da gestação, né? Existem fármacos que são exclusivos não exclusivos, mas que são destinados a essas pacientes, porque a gestante não pode usar todos os remédios que a gente usa normalmente para gestação, por conta do risco que isso pode causar ao feto, né? A hipertensão gestacional, ela pode se resolver após a gestação, ela pode persistir após a gestação, e quando ela se resolve, ela aumenta o risco do paciente vir a ter hipertensão num futuro próximo. Então, a vigilância desses pacientes tem que ser mais alta, mas a gente vê muito no consultório pacientes gestantes que ficaram em uso de fármacos antihipertensivos durante a gestação, e muitas vezes, após a gestação, a pressão se resolve. Lourdes Guedes aqui conosco, boa entrevista com o doutor, o Írio Osmar, Mari Brites, quem mais aqui conosco? Nicola Leone também mandou mensagem para cá, Wagner Correia, Novo Horizonte, São Paulo. Dá tempo ainda da gente registrar mais uma de áudio que chegou aqui, vamos lá. Eles sempre medem a minha pressão. Bom dia, Danilo. Aqui Pedro Cunha, do Guarujá. Gostaria de perguntar para o doutor como lidar com o pico de pressão ao levantar de manhã. Obrigado. Bom, durante a manhã, alguns trabalhos mostram que o período da manhã é um período mais relacionado a eventos cardiovasculares, né? Então, é no período da manhã que ocorre o maior risco de infarto, por exemplo. Quando a gente desperta, a gente tem uma descarga adrenérgica, né? A gente interrompe aquele relaxamento do sono e a pressão pode subir nessa fase. Tem que tratar, não tem jeito. A importância do mapa também vem na capacidade de discriminar os períodos em que a pressão sobe, né? Tem que tratar, seja a pressão só diurna ou só noturna, o paciente tem que estar sob tratamento, e seja farmacológico ou não, né? Mas muitas vezes a pressão em um período do dia, ela se dá porque o paciente se aferiu naquele momento, mas provavelmente se você avaliar sua pressão à tarde e à noite, você vai encontrar níveis tensionais elevados também. Dificilmente ela se restringe a um horário exato, tá? Doutor, para a gente fechar aqui, ficou faltando, né? Claro que não dá para a gente atender, responder todas as mensagens, as perguntas, as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, mas ficou faltando aí algo para a gente concluir, para a gente fechar sobre esse assunto, alguma informação importante, alguma consideração? Bom, eu acho que a gente tem que entender, a população de um modo geral tem que entender que a prevenção é a chave, né, para uma melhor quantidade e qualidade de vida, que é o que a gente quer, né? E é muito melhor prevenir do que tratar, é muito mais fácil prevenir do que tratar, é muito mais efetivo prevenir do que tratar. É difícil para muitas pessoas entenderem isso e terem um padrão alimentar adequado, ter uma atividade física adequada. A gente sabe que a correria do dia a dia, tem que trabalhar, e família, e tudo que a vida cotidiana nos traz, mas o paciente tem que ter, a população tem que saber que é necessário ter 1 hora do dia para o exercício físico, tem que estar atento ao que come, a redução da proteína animal, o aumento do consumo de frutas, legumes, verduras, fibras. Isso, no final das contas, que faz a diferença. Os remédios, eles ajudam, mas o que vai determinar a qualidade da sua saúde são os seus hábitos. Uma atenção especial eu falo sobre a qualidade do sono, tá? Que foi por muito tempo subestimado, e a gente tem que ficar atento a isso. Despertares frequentes, roncos noturnos, sonolência diurna, isso pode ser uma consequência da apneia, isso causa hipertensão, isso aumenta as taxas de fibrilação atrial, de insuficiência cardíaca, e a atenção à qualidade do sono é muito importante. Eu acho que o recado maior é esse, Danilo. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, do Bom e do Melhor, o nosso plantão médico Bandeirantes, com o doutor Daniel Rabichovski, que é cardiologista. Passar aqui o Instagram do doutor, por lá tem mais dicas, mais prestação de serviço, Dr. Daniel Rabi.
Doutor Daniel Rabi, R-A-B, abreviação do sobrenome do doutor, que é Rabichovski. Doutor, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana. Foi ótimo. Muito obrigado.